o livro de Atos dos Apóstolos. Este grande livro, o único com caráter realmente histórico do Novo Testamento, é mais comumente chamado de Atos pela facilidade, mas seu nome completo é Atos dos Apóstolos. Esse nome, porém, não foi dado pelo seu autor, mas pelos seus leitores dos séculos seguintes. É fato de que o livro registra principalmente o ministério de dois apóstolos, Pedro e Paulo, mas alguns estudiosos contemporâneos ressaltam, analisando com muito cuidado essa narrativa, que Atos do Espírito Santo seja um nome tão bom quanto o original. Quem escreveu Atos foi Lucas, um seguidor de Cristo gentil, termo usado para qualquer um que não fosse judeu. Esse Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E como mencionamos no vídeo dedicado a este Evangelho, Atos funciona como o segundo volume de sua grande obra literária. O Evangelho de Lucas termina do mesmo jeito que Atos começa, com a ascensão de Jesus e suas breves instruções sobre os próximos passos. Assim, o livro de Atos dá seguimento à obra de Jesus Cristo e registra as ações dos apóstolos em cumprir a grande comissão de pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações, até os confins da terra, depois de Jesus voltar ao céu. Embora a ideia de que Lucas tenha sido médico seja muito difundida, é importante ressaltarmos que possuímos apenas uma pequena menção do apóstolo Paulo a isso, se referindo a Lucas como o médico amado. E seus escritos, diferente do que alguns afirmam, não carregam um vocabulário médico, mas sua escrita é muito erudita e indica um escritor bem educado na língua grega. Mais do que os outros autores judeus, Lucas tem um conhecimento de geografia e gramática notáveis. Assim como no Evangelho, Lucas endereça este livro a um sujeito chamado Teófilo, e embora alguns interpretem que esse seja um nome que aponte para todos os cristãos, por significar amigo de Deus, Teófilo provavelmente foi um patrocinador dos livros de Lucas, uma vez que todo o material envolvido na escrita desse tipo de documento era caro na época. O fato de Atos ser o único livro histórico do Novo Testamento o torna muito precioso para nós. Ele nos informa e ensina como a igreja primitiva pensava, como agiam, como louvavam e pregavam. Se não nos atentarmos ao coração e espírito de adoração que a igreja primitiva carregava, podemos praticar uma fé completamente diferente da inaugurada pelos apóstolos. Como registro histórico, é importante entender que Lucas tem interesse em registrar apenas algumas frentes de atividade da igreja. Note que, em geral, ele não detalha o trabalho pastoral de crescimento interno de uma pequena igreja local, por exemplo. Isso porque o foco de Lucas era diferente. Sua ênfase era na atividade missionária da igreja primitiva, em especial, como comentamos, de dois apóstolos específicos, Pedro e Paulo. Neste livro, temos o registro de Pedro se tornando o líder da igreja de Jerusalém e o líder dos apóstolos em geral. Vemos sua primeira pregação corajosa e destemida no dia de Pentecostes, após 3 longos anos de ensino e experiências ao lado de Jesus, demonstrando que Jesus foi profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento. Além disso, também vemos Pedro pregando no templo depois da cura de um aleijado e diante do Sinédrio, locais em que Jesus sofreu forte oposição. Pedro ainda protagonizou a principal virada de chave do cristianismo primitivo. Você deve se lembrar que os costumes judaicos buscavam os diferenciar dos gentios, proibindo certos alimentos, comportamentos e o mais importante, mantendo a prática da circuncisão. Os seguidores de Cristo, porém, não eram formados apenas de judeus. A questão estava dada. Os gentios deviam ou não seguir os costumes judaicos? Para resolver essa questão, 2 relatos são importantes. O primeiro é a visão de Pedro no terraço de uma casa. Ao cair em êxtase, viu um lençol descendo dos céus contendo todos os tipos de animais, vistos como puros e impuros para os judeus. E uma voz lhe dizia que comesse. Pedro negou por serem impuros, mas a voz respondeu: "Não chame de impuro ao que Deus purificou", indicando que, se Deus purifica os gentios pela fé, eles devem ser aceitos. A resolução dessa contenda se deu no Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos e pastores se reuniram e uma carta foi escrita esclarecendo a questão. E, por fim, os cristãos gentios não seriam obrigados a seguir as leis cerimoniais do judaísmo. O outro grande personagem da narrativa é Paulo. Ele foi introduzido primeiramente como Saulo, um judeu, fariseu e ferrenho perseguidor da igreja. A segunda vez que Lucas o menciona no livro, ele diz:
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Sua conversão é um dos momentos mais marcantes da história, quando, a caminho de Damasco, caiu diante de uma visão maravilhosa, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz se identifica como Jesus, aquele a quem Paulo perseguia. Nesse momento, o mundo de Paulo caiu, sendo zeloso pela fé judaica até então, disposto a perseguir hereges, vê que esteve do lado errado da história e que Deus estava agindo naquele movimento que ele negava. A partir de então, Paulo se tornou um grande missionário e Lucas, que dedicou a maior parte do livro ao ministério deste apóstolo, registrou suas inúmeras viagens, pregações e dificuldades enfrentadas ao longo de sua jornada. Em Atos, vemos Paulo passando pelas cidades que se tornaram destinatárias para suas cartas, que fazem parte do Novo Testamento. Ele foi apedrejado e perseguido, sofreu naufrágios, prisões e julgamentos diante de autoridades seculares. Como disse em uma de suas cartas, ele partilhou dos sofrimentos de Cristo em prol da obra missionária. Entre seus companheiros, podemos destacar Barnabé, Silas, Timóteo, seu filho na fé, e o próprio Lucas, que passou a registrar alguns eventos de Atos na primeira pessoa, indicando que se uniu ao grupo em Troade. O livro de Atos dos Apóstolos termina de maneira brusca, relatando que Paulo, ao chegar em Roma, recebeu permissão para morar em sua própria casa, sendo acompanhado por um soldado. Ali, ele pregava a palavra de Deus. A história da igreja não terminou com este relato histórico, é claro. Essa história segue sendo escrita por mim e por você. Que possamos entender a responsabilidade de tratar o Evangelho com o mesmo zelo que estes homens. E se você quiser saber mais sobre Pedro e Paulo, tão citados em Atos, temos 2 vídeos aqui no canal dedicados inteiramente às suas vidas e ministérios. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!